Olá pessoas, neste vídeo vamos tratar do assunto estruturas de decisão. O que é uma estrutura de decisão? É a ideia de que a gente pode, no nosso fluxo de execução do nosso software, criar lógicas computacionais que têm caminhos diferentes de acordo com alguma pergunta, alguma condição que você vai apresentar. Ou seja, dependendo da resposta a essa condição, eu posso seguir um caminho ou outro. Ou seja, o programa toma uma decisão. Essa condição que a gente vai fazer, essa pergunta, ela tem que ter uma resposta de verdadeiro ou falso, que a gente diz booleana, true ou false. Então, é sempre perguntas diretas. Isso é isso ou isso é diferente daquilo? Perguntas que só podem dar respostas verdadeiro ou falso. Então, a gente vai usar os nossos operadores relacionais para fazer as perguntas, e os operadores são esses aí. O operador de igualdade, desigualdade, maior, maior igual, menor e menor igual. Os símbolos da linguagem PHP são esses que estão aí na primeira coluna. Quando eu comparo alguém com alguém por igualdade, eu utilizo dois símbolos de igualdade. E quando eu quero saber se são diferentes, portanto desiguais, eu uso o não igual. O exclamação ele trata-se como se fosse um não, é a negação da igualdade. Então é não igual. E o maior ou igual e menor ou igual seguem na ordem de simbologia como se fala. Primeiro o símbolo do maior, depois o igual, depois o símbolo do menor, depois o símbolo do igual, tá? Na ordem para ficar bonitinho. Tem aí exemplos na coluna 3. Dá uma observada aí tranquilamente. Show? Então perguntas devem ser booleanas, perguntas que retornam verdadeiro ou falso. Agora, vamos falar da estrutura da decisão primeiro como ideia, tá? Vamos fazer uma representação gráfica, que a gente chama de fluxograma, para você entender como funcionaria um processo de decisão dentro dos caminhos possíveis de um software. Então imagina que o teu software está sendo feito, você está criando lá a programação em PHP, bonitinha, e chega um momento em que você quer fazer uma pergunta. Então, nesse momento, você põe a pergunta que pode ter só duas possíveis respostas: verdadeiro ou falso. Vamos desenhar o lado que seria a representação do verdade. Então eu tenho uma seta que me indica que se a pergunta foi verdadeira naquele instante da execução, eu vou fazer uma série de atividades no meu software que tomou-se um caminho. Agora, se naquele momento da condição aquilo não foi verdade, foi falso, eu sigo um outro caminho para fazer outras coisas diferentes naquela condição de software que eu estou propondo. Não importa se eu segui o caminho um ou o caminho 2, o caminho da verdade ou o caminho falso baseado na pergunta feita nessa condição, em algum momento essa condição, esses caminhos que se dividiram, vão ter que se reunir para o programa continuar. Não tem como o programa terminar em dois pontos completamente diferentes. Isso não existe. Na hora que você cria uma divisão, você tem alguma hora que voltar para o fluxo padrão e continuar até o final a execução do software. Então, graficamente é feito desse jeito. Vamos para um exemplo. Nesse exemplo, a gente quer comparar o valor de uma variável, pensa qualquer uma lá que você criou, com o número 10. Então, a ideia seria começar o meu fluxograma sabendo que a minha variável ali vale zero, por exemplo, eu estou criando a variável, inicializando essa variável, e aí eu vou perguntar se esse número é igual a 10. Veja que eu estou usando igualdade, igual, igual. Eu estou perguntando se o número é igual a 10. Horas, quanto vale número? Vale zero. Eu coloquei na linha de cima aí, ó, número igual a zero. Então zero é igual a 10? Não, não é. Se fosse, eu diria é 10. E se não fosse, eu diria que não é, que você errou. Esse número não é igual a 10. E veja que os dois lados, verdadeiro e falso, se unem para depois o programa finalizar. Tá? Essa é a simbologia correta de uma estrutura de fluxograma quando a gente está fazendo uma análise de programas, quando a gente está tentando pensar na lógica de solução de um problema, a gente pode criar os fluxogramas dessa forma. Só para tentar deixar claro na sua mente, que está começando os estudos, que existem dois possíveis caminhos baseados numa condição. Legal? Agora, eu não fico preso a fazer uma pergunta só, eu posso fazer diversas perguntas. A gente chama de estruturas de decisão encadeadas. Então, podemos criar quantas estruturas de decisão a gente quiser, inclusive uma dentro da outra. E aí o símbolo, vamos representar para você ver, ficaria: olha, eu fiz uma perguntinha, aconteceu de não ser verdade, então é falso, faz o que tem que fazer se essa condição fosse falsa. Mas se for verdade, talvez eu tenha que perguntar mais uma coisa. Não basta essa condição inicial ser verdadeira, talvez uma outra também tenha que ser verdade para algo acontecer. Então eu tenho uma condição dentro de uma condição.
Aí eu faria as coisas todas que eu tenho para fazer se a segunda condição for verdade. Mas concorda que a segunda condição pode dar falso? Então tenho que fazer se ela for falsa. Agora perceba o fechamento. Na hora que eu fechar a condição 2, eu estou fechando o lado verdadeiro e o lado falso da condição 2, que está dentro de um dos lados da condição 1, o lado da verdade. Então agora eu tenho que uni-lo com o lado falso da primeira condição para seguir com o programa. Então eu tenho, graficamente, eu vou mostrar com a caneta, acho que fica mais tranquilo se eu fizer isso. Eu tenho aqui graficamente um inteiro, uma condição estrutural inteira de fluxo de controle, que eu tenho a decisão para o lado verdadeiro ou para o lado falso, e isso tudo está contido no lado verdadeiro de uma outra condição, que ou faz tudo isso, ou faz só o que está do outro lado. Sempre finalizando juntos e terminando o programa. Legal? Então, logicamente, a estrutura é essa. Vamos seguir para ver o que mais eu posso falar sobre esse assunto. Vamos falar da codificação? Em PHP, o símbolo que vai representar essa pergunta e aquilo que vai acontecer do lado verdadeiro é feito com a palavrinha if. If é se em inglês. Se perguntinha verdadeira, faz o que tem que fazer. Beleza? Então a gente vai representar desse lado. E o false vai ter um outro lado para ser feito. Show? Perceba a corzinha que eu fiz a linha. Interessante você perceber. Ó. Eu fiz a perguntinha, essa condição vai estar dentro desse parênteses aqui. Ó. Se acontecer tal coisa, chavinhas. Aqui dentro das chavinhas é o que vai acontecer na verdade. O lado verdadeiro da coisa. Legal? Agora, veja que a linha coloridinha é o verdadeiro. Ó. Verdadeiro, faz tudo que tem que fazer e junto o verdadeiro no lado falso para continuar. Show? Legal. Então, para continuar, o outro lado tem um nominho também na codificação, que é else. Então, se eu não fiz a condição ser verdadeira, se eu não seguir o lado tradicional do if, eu segui pelo else. E aí eu faço tudo que tem na chavinha de dentro do else. Else seria senão. Então, juntos, os dois juntos para você ver. Pega esse exercício aqui que a gente fez o exemplo. Se o númerozinho é 10 ou se o númerozinho não é 10. Como seria a codificação em PHP? Seria assim, ó. Eu faço a abertura do meu bloco de PHP, defino a minha variável, nesse caso no exemplo eu vou pôr o número 10, que nem está aqui, 10. E aí o número 10 é o valor da variável. E eu vou questionar se, é aqui a perguntinha, número igual a 10. Número igual a 10. Então aqui é a condição. Lado verdadeiro é 10. Tá aqui, ó. É 10. Else, então eu não segui por esse caminho, eu vou seguir pelo outro. Então, se não era esse, else, errou. Aí é o código de que vai acontecer no lado falso. Então eu tenho sempre a divisão do lado verdadeiro e do lado não verdadeiro, que é o falso. Esse conjunto, essa chavinha, pode ter diversas coisas dentro, como a gente já comentou, inclusive outros ifs. Mas a ideia é que você entenda que a estrutura é completa. Todo if tem o lado verdadeiro e o lado falso. Fica só a dica. Se você não for fazer nada no lado falso, não precisa escrever else, abre chavinha, fecha chavinha com nada dentro. Ficaria até estranho se você assim o fizesse. Né? Então só vai ter if com else se tiver coisa para fazer dos dois lados. Vamos fazer um exemplo prático? Bora lá. Vamos fazer um exemplo de estrutura de decisão baseada no resultado de uma conta? Claro, eu vou colocar valores fixos aqui para a gente fazer a conta, não vou depender do usuário para isso, mas poderiam estar vindo do usuário, mas só para a gente brincar e testar facilmente trocando os valores. Tá? Então vou criar uma região de PHP, vou fazer aqui em cima, vou deixar o processamento antes do início da página, e vou dizer assim, eu vou ter um valorzinho 1, que vai valer 0, eu vou ter um valorzinho 2, que vai valer 5. Aí eu quero fazer uma conta, vou fazer um resultado aqui. O resultado inicialmente vale 0, vou deixar junto. E agora eu vou brincar de fazer continhas. Então o resultado do primeiro teste que eu quero fazer é se eu fosse somar valor 1 com valor 2. Então somando um com o outro, eu quero saber o que dá de resultado, perguntando se este resultado, por um acaso, é maior ou igual a 5. Se ele for maior ou igual a 5, eu quero tomar uma atitude. Caso contrário, eu quero tomar outra atitude.
Vamos falar da organização de código. Para melhor entendimento, eu recomendo que você coloque as chaves na mesma direção, para você ver exatamente onde o if começa e onde ele termina completamente. É mais visível dessa forma. Mas é bastante usual que a abertura da chave fique na mesma linha do que a pergunta ou do que o else. Isso aqui é meio que padronizado assim, as pessoas fazem assim, os editores de código deixam assim, mas não precisa ser assim. Se você tiver dificuldade de visualizar onde abre, onde fecha cada bloco, faz a modificação, coloca na mesma direção para ter noção do que está acontecendo. E lembre-se da indentação de código, que diz que entre blocos, os códigos que aqui serão colocados são sempre mais para dentro do que a abertura e fechamento do bloco, tornando ainda mais legível o código para você e para sua equipe. Tá? Então, indentação é primordial. Beleza. O que eu quero fazer se o resultado for maior que 5? Vou criar aqui uma resposta texto. Resposta texto. Vamos chamar de frase? Frase final. Acho que o nome vai ficar mais intuitivo. Frase final vai ser o nome da minha variável. Ela começa vazia, tá? Só para definir variáveis. É uma boa prática você colocar as variáveis que você vai usar com valores iniciais, né? Limpando essas variáveis de memória. Daí eu faço o processamento que eu quero fazer e aí uso as variáveis onde eu bem entender, tá? Então vamos nesse if resultado aqui, ó. Se o resultado for maior ou igual a 5, eu vou colocar que a frase final vai ser algo do tipo a soma de, aí eu vou fazer interpolação, valor 1 com valor 2 é maior que 5. Uma frase aí só para a gente fazer teste. E caso contrário, se não for, aí eu vou dizer que a soma do valor 1 com o valor 2 é menor que 5. Legal? Aqui eu vou até colocar que é maior ou igual a 5, para ficar mais perfeitinho ainda. Legal. Então eu fiz um processamento na minha página index.php antes mesmo de inicializar a renderização no navegador. E aí, no corpo da página, em algum local lá embaixo, eu gostaria de abrir um bloco de PHP e conseguir mostrar essa resposta. Então coloco aqui o meu echo e coloco a minha frase final. Show? Para ficar mais legal ainda, lembra que texto solto no HTML não é legal, pode colocar dentro de algum componente, dentro de algum elemento de HTML, pode ser um parágrafo, pode ser uma div, pode ser uma session, pode ser um article, pode ser o que for. Põe aí alguma tag englobando esse cara, eu vou fazer isso através do parágrafo. Então vou pôr um parágrafozinho aqui, a finalização do parágrafo aqui, e aí tem o meu texto devidamente exibido. Bom, vamos fazer o teste dessa condicional, desse if, sabendo que o valor 1 é 0 e que o valor 2 é 5. 0 mais 5 dá 5, então eu vou ter que ver a frase, a soma de valor 0 com 5 é maior ou igual a 5. Legal? Essa é a expectativa. Vamos rolar. Abri e deu exatamente o que estava sendo esperado. A soma de 0 com 5 é maior ou igual a 5. Se eu voltar e mudar os valores, agora eu vou colocar alguma coisa do tipo 2 e 2. 2 e 2 dá 4. Então o resultado é 4. 4 não é maior ou igual a 5. O software vai rodar para o else e me dizer que não é maior que 5, que é menor que 5. Salva, volta e executa. Olha lá, a soma de 2 com 2 é menor que 5. Então veja que eu tenho caminhos diferentes baseado numa condição. Beleza? Então essa é a condição que eu criei no meu exemplo. Usando ainda o mesmo exemplo, eu quero fazer agora uma modificação para te mostrar como é que você faria os ifs encadeados, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui a perguntinha da seguinte forma, exemplo. Se o valor 1 for igual a 0, eu não vou fazer nada disso, porque não quero usar o 0 como número. Vamos imaginar que o software não permite a digitação do número 0. Então não vou fazer nada disso, é no else. Else, chavinhas, e tudo isso agora está no lado falso. Veja a indentação do código. Se o valor for igual a 0, eu vou dizer que a frase final é igual a o primeiro valor não pode ser 0. Legal? Se o primeiro valor for igual a 0, eu vou ter essa resposta na tela. Else, poxa, mas o valor 2 também não podia ser 0. Mais uma perguntinha. O valor 2, se você também for igual a 0, você não vai fazer o que tem que ser feito, você só vai fazer
se não for igual a zero. Porque se for igual a zero, a frase final é que o segundo valor não pode ser zero. Ponto e vírgula. Sempre ponto e vírgula no final das linhas, tá? Então vou testar esse cara colocando 2 e 2 e 2 e 2, tudo bem, vamos fazer a expectativa. Valor 1 é 2. 2 é igual a zero? Não. Então o software vai cair no else. Aí ele vai perguntar, se o valor 2 for igual a zero, não, ele vale 2. Então também não é verdade, vai cair nesse outro else. Veja que eu estou controlando o caminho. E aí, finalmente, o 2 mais 2 não dá maior igual a 5, vai cair no else de novo e vai mostrar a frase de que 2 mais 2 é menor que 5. Salva e executa. Olha lá, soma de 2 com 2 é menor que 5. Agora vamos brincar. Vamos colocar 0 no primeiro valor. 0 no primeiro valor e roda. Olha lá, o primeiro valor não pode ser 0. Todo aquele resto não foi executado. Eu parei nessa frase, já fui para o final e já mostrei na tela que o primeiro valor não pode ser 0. Vamos brincar? O primeiro valor é 18 e o segundo valor é 0. Então o primeiro valor está certo e o segundo valor não pode ser usado porque ele é 0. Volta e roda. O segundo valor não pode ser 0. Só quando os dois não forem 0, 18 com 5, agora eu vou passar a fazer o valor não é 0, else. O valor 2 não é 0, else. O resultado é maior ou igual a 5? É. Então vai mostrar a frase com a informação de que é maior que 5. Olha lá, soma de 18 com 5 é maior ou igual a 5. A gente viu aí o uso encadeado de estruturas de decisão. Então agora a gente viu que a gente consegue fazer perguntas, condições, que determinam caminhos diferentes, mas a gente está aprendendo a fazer uma única pergunta de cada vez. E não é verdade, eu posso perguntar mais de uma coisa. Para isso eu uso o tal dos conectivos lógicos. Eu posso fazer uma pergunta composta de outras perguntinhas. Então a gente usa os conectivos lógicos para unir essas perguntas. Os 3 conectivos lógicos mais importantes são o não, que é a exclamação, o e, que é a condição de as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, e o ou, que é uma sendo já é suficiente. Vamos entender isso melhor, mas vamos ler os nomes bonitos, porque a gente tem que conhecer esses nomes, tá? Então, quando eu falo do not, eu estou falando do conectivo lógico de negação. Quando eu falo da combinação de duas verdades, que é o e, eu estou falando do conectivo lógico de conjunção. E quando eu falo que uma pergunta entre duas, bastando ser uma verdadeira já é o suficiente, eu estou falando de conectivo lógico de disjunção, que é o ou. Então eu tenho o não, o e o ou. Em inglês, o not, o and e o or. São os 3 caras que a gente vai usar com esses símbolos demarcados aqui. Bom, mas como é que efetivamente eles funcionam? Vamos fazer aí o entendimento da tabela da verdade. A tabela da verdade a gente vai conseguir ver direitinho como é que é o uso da conjunção e da disjunção. Então analisa a seguinte condição A e condição B. Se A for verdade, se a primeira pergunta que eu fizer, coluna A, se a primeira pergunta que eu fizer por um acaso for verdade, e a segunda, condição B, também for verdade, se eu utilizar conjunção, portanto E, os dois sendo verdades, a resposta é verdade. Mas se eu usasse o ou, ele também daria verdade, porque a disjunção diz que basta um deles ser verdade. E é o que aconteceu aqui. Vamos apontar? Verdade com verdade, os dois sendo verdade e da verdade. Ou também da verdade. Agora, se a minha primeira condição for verdadeira e a segunda condição for falsa, as duas não são verdadeiras, então a conjunção e dá falso. Mas a disjunção ou dá verdadeiro, porque um dos dois era verdadeiro e isso basta. Vamos pensar agora no inverso. A condição A deu falso, a condição B deu verdadeira. A conjunção continua dando falso, porque só daria verdadeiro se ambos fossem verdadeiros. Mas a disjunção, ou, deu verdadeiro porque um deles era verdadeiro e um deles já basta. Agora, condição A e condição B valeram falso. Os dois são falsos. Então, os dois são falsos, então juntos eles continuam falsos. A conjunção é falsa. E a disjunção também, porque se um dos dois tem que ser verdade para valer e ninguém é verdade, então também retorna falso. Então, usando os conectivos e ou,
eu vou conseguir criar diversas perguntas sequenciais dentro de uma mesma estrutura de decisão para poder controlar melhor o fluxo de execução do meu software. Vamos fazer um exemplo? Bora lá. Eu fiz duas perguntas aí, se o valor 1 era 0 e se o valor 2 era 0, e eu perguntei isso dizendo, olha, se for não é para fazer. Essa é a melhor solução, tá? Para esse exercício é a melhor solução, porque eu estaria dizendo para o usuário exatamente o que ele errou. Se o valor 1 estava errado ou se o valor 2 estava errado. Mas para fins educacionais, para te mostrar o uso do conectivo lógico, eu vou alterar esse código da seguinte forma. Esse ifzinho do valor 2 eu vou jogar fora. Perceba o que eu estou apagando. Estou apagando o bloco inteiro. Agora a minha condição é, se o valor 1 for igual a 0, está errado. E se não tiver igual a 0, faz o que tem que fazer. Mas eu quero acrescentar o valor 2 também não poder ser 0. Então, se o valor 1 for 0 ou o valor 2 for 0, está errado. Estou usando aqui a disjunção, estou usando o ou. Um deles sendo verdadeiro, já está valendo entrar nesse if. Então, se o valor 1 for 0 ou o valor 2 foi 0, um dos dois está no valor inválido que é 0. Então, eu vou dizer que os valores não podem ser 0. Beleza? Agora eu fui mais genérico para o meu usuário, mas economizei uma estrutura de decisão usando conectivo lógico. Legal? Vamos testar. Do jeito que tá tudo bem, tá rodando, 18,5, funciona. Vai lá e testa. Beleza, a soma de 18 é maior que 5. Legal. Agora vamos pôr 0 na primeira posição. O valor 1 vale 0. Olha lá, os valores não podem ser 0, por conta do 1. O primeiro estava errado, mas ele não sabe me dizer qual. Ele só diz que tem um problema aí, não dá para fazer o resto do software. Vamos pôr o 18 de volta e colocar o 0 no segundo. Roda. Continua os valores não podendo ser 0. Ou seja, qualquer um dos dois que deu verdade já cai ali dentro, já fala a mensagem de erro e para o programa. Legal? Então aí tem a solução desse problema que diz que só vai acontecer se tiver os dois valores diferentes de 0. Com isso você viu o uso prático de um conectivo lógico. No caso aqui, o OU. Agora vamos pensar na seguinte circunstância. Existe a possibilidade de eu querer comparar uma variável com diversas possibilidades, múltiplas alternativas pré-definidas. Eu tenho uma estrutura de decisão que me ajuda a fazer isso de um jeito muito mais fácil. É claro que eu posso fazer uma sequência de condições, uma sequência de ifs encadeadas extremamente grande para atender todas as possibilidades que aquela condição vai ter. Mas existe nas linguagens, em quase todas, se não todas, uma outra estrutura de decisão que não chama if, que faz exatamente isso, e ele chama switch. O switch é uma estrutura que a gente vai colocar para fazer assim, ó. Olhe para esta variável e compare com essa possibilidade, essa possibilidade, essa possibilidade. Eu consigo listar as possibilidades de maneira mais simples. Beleza? Vamos fazer uma aqui para a gente entender? Bora lá. Agora falando do switch case, esse cara é legal para pensar na seguinte forma. Pensa que o cara tem, por exemplo, um posto de gasolina e vai definir se ele vai consumir, né, vai abastecer com gasolina, com álcool ou com diesel. Vamos supor que é isso. E isso vai vir por meio das letras A, E e D. Tá? Vamos assumir isso. Então vamos colocar aqui o tipo do combustível. Combustível. E aí eu vou colocar aqui que ele vai ser um valorzinho. Vamos começar com álcool, tá? Vamos colocar aí de etanol, que é mais certinho, tá? Etanol. E aí eu vou fazer um switch. Um switch case é uma estrutura exatamente como está aqui, que diz assim, olha, se o tipo do combustível valer G de gasolina, eu vou tomar uma atitude. Se ele valer E de etanol, eu vou tomar outras atitudes. Se ele valer D de diesel, eu vou tomar outras atitudes. Essa é uma estrutura de opções, tá? Eu estou dando uma série de possíveis opções para aquela comparação. Então, no caso, se o tipo do combustível é E, esse switch case, que é uma estrutura de decisão, vai olhar para o valor dessa variável e vai consultar os possíveis casos. Encontrando o caso equivalente, que seria aqui, por exemplo, poderia dizer que a frase é escolheu etanol. Beleza?
No caso de não ser esse ser gasolina, eu vou escolher a gasolina. E se não for, eu vou escolher o diesel. Acho que é assim que escreve. E o que é o default? O default é a opção que eu tenho para dizer, olha, não encontrei o que você queria. As opções existentes no meu programa são G, E e D. E o que você colocou aí, sei lá como é que esse valor chegou na variável, o que você colocou aí não bate nem com G, nem com E e nem com D. Então eu vou dizer que ele é uma frase dizendo que a opção é inválida. E assim eu garanto que o meu programa não dá erro e eu informo para o usuário que deu um problema, que deu aí a opção inválida. Então vamos pôr aqui na tela para mostrar. Beleza, vamos colocar um eco. Vamos colocar o parágrafo. Terminar com ponto e vírgula e tacar a variável de frase aqui no meio do caminho para a gente ver se funciona. Então vamos entender a sequência. Cada caso tem o seu valor de comparação, que vai ser comparado com a variável. O que fazer, pode ser diversas coisas para serem feitas. E eu paro a estrutura do switch na palavra break. Esse break diz o caso G acaba aqui. O outro break diz o caso E acaba aqui. O outro break diz que o case D acaba aqui. E o outro break diz que o default acaba aqui. Então o break é obrigatório para dizer que naquela sequência de coisas que você mandou fazer, no caso de ser gasolina, que acaba aqui. Depois é só para pular para fora desse switch, porque eu já acabei de fazer o que tinha que ser feito. Legal? Então tá aqui a estrutura do switch case. Vamos ver funcionando? Vamos salvar, vamos rodar. E olha lá, escolheu etanol. Por quê? Porque a variável está com a letra E. Vamos colocar outra letra. Vamos colocar agora D de diesel. Salvei, rodou, então ele escolheu diesel. Vamos colocar o G. Salvou, escolheu gasolina. Vamos colocar uma que não existe. X. X não tem. Então ele vai rodar e vai me dizer opção inválida. Não era nem G, nem E e nem D. Show? E com isso você aprendeu a utilizar a estrutura de decisão de múltiplas opções pré-definidas, switch case. Para finalizar o assunto de estruturas de decisão, vamos falar do operador ternário. É mais um cara legal para você conhecer e bastante utilizado, que é um cara que torna possível a gente pensar no seguinte: olha, eu vou fazer uma expressão condicional, não uma estrutura enorme, bloquinhos, else, lado verdadeiro, lado falso, não uma coisa grande. Eu quero fazer uma frase, uma expressão condicional extremamente mais simples de escrever, mas que só pode ser usada para um detalhe só da programação, que é quando eu quero colocar em uma variável um específico valor. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui a ideia de que se o número for maior que zero, eu quero guardar na variável valor a palavra positivo. Caso contrário, eu vou atribuir na mesma variável valor o valor negativo. Então a minha intenção com essa estrutura if é dizer valor vai ganhar alguma coisa dentro dele. Ou vai ser a palavra positivo ou vai ser a palavra negativo. Se você pensar numa estrutura exatamente igual a essa, onde você está fazendo uma condição simples ou múltipla, e você vai só fazer o seguinte, colocar uma coisa diferente no mesmo destino, na mesma variável, fazer a mesma atribuição, então não precisa escrever tudo isso. O operador ternário é muito mais simples para fazer isso. É uma frase, uma linha. Dá uma olhada de como seria essa estrutura em formato de expressão condicional. Seria só isso aqui. Olha que simples. Diz assim a minha frasezinha. Valor, você vai ganhar alguma coisa dentro de você. Então, valor igual a algo. E esse algo já é a primeira condição simples que eu vou colocar aqui. É uma condição que pode ser composta com e ou com ou, mas em parênteses. A condição que você quiser criar. Depois você tem o que fazer se for verdade e o que fazer se for falso. O que fazer tem que ser a atribuição do valor na variável valor, que está no começo da linha. Tá? Então, essa estrutura aqui, essa expressão, substituiu a estrutura if complexa por simplesmente dizer, se número vale maior que zero, positivo entra no valor. Se não é, negativo entra no valor. Os símbolos que estão coloridinhos, a interrogação e os dois pontos, estão representando essa divisão entre pergunta, o que fazer na atribuição se for verdade e o que fazer na atribuição se for falso. Então é como se fosse realmente um if, só que de uma maneira bem mais reduzida para fins de atribuição. Vamos fazer também um exemplo rapidinho, parecido com esse, só para a gente testar.
De volta aqui, vamos demonstrar o operador ternário. A gente tem esse caso aqui, explicitamente feito. Claro que no caso só de dar tudo certo, né? Mas vamos entender o que eu estou dizendo. No caso do valor 1 e o valor 2 serem diferentes de zero, então eu caio nesse else, onde eu vou fazer uma pergunta condicional, uma estrutura condicional, que se o resultado for maior que 5 eu quero uma frase, ou se não for eu quero outra frase. Esse if inteiro está baseado no fato de colocar uma frase numa variável ou a outra frase na mesma variável, o que é a definição do operador ternário. Então eu vou deixar esse cara aqui comentadinho para você comparar e vamos reescrever no formato operador ternário. O operador ternário começa com a variável que vai ganhar o resultado final da pergunta, da expressão condicional. Aí eu vou fazer a pergunta. O resultado? Você por uma casa é maior ou igual a 5? Se for verdade, olha que eu abri a interrogação. Se for maior ou igual a 5, então aqui vai a frase: a soma do valor 1 com 2 é maior que 5. Aqui é o lado verdadeiro da expressão condicional. 2 pontos seria o equivalente ao else, o que fazer se não for verdadeira a condição. Aí eu vou pôr que a frase é menor do que 5. Ponto e vírgula. Então, numa única linha, deixa eu ganhar espaço de tela, eu tenho aqui uma estrutura de 6 linhas transformada em uma única linha, fazendo a mesma coisa. Então, aquela condição, aquela estrutura inteira, if, else, bloquinho, abre, fecha, tudo isso virou uma única linha com o operador ternário. E continua funcionando. Vamos fazer o teste, eu estou lá com 18 e com 5, então ele vai cair com maior ou igual a 5 e vai mostrar que é maior ou igual a 5. Vamos lá? Salvou, executou. Olha lá, a soma do 18 com 5 é maior que igual a 5. Então ele conseguiu fazer a atribuição corretamente usando o operador ternário. E vamos simular. Vamos supor que eu coloquei agora o número 1. 1 com 2. 1 com 2 dá 3. Consequentemente vai cair no lado do else do operador ternário, no lado falso do operador ternário. Vamos ver? Rodou e está lá. Ó, a soma de 1 com 2 é menor que 5. Então usamos aí o operador ternário no exemplo. Aprendidos todos os jeitos de trabalhar com estruturas de decisão, deixa seu like, se inscreve no canal e me segue no Instagram em @proffred_ensina. Até mais!